pulso ainda pulsa. O pulso. Meu nome é Júlia, eu tô no segundo semestre de farmácia. Peste bubônica. Meu nome é Matheus, eu tenho 18 anos e eu estou cursando farmácia. Sou Ana Luísa, de farmácia, no primeiro semestre. Rubéola, tuberculose, anemia. Rancor. Meu nome é Ana Luísa, eu tô no primeiro semestre de fisioterapia. Meu nome é Gustavo, eu sou de São José dos Campos e estudo na USP de Ribeirão Preto. Difteria, encefalite, faringite. Meu nome é Ana Caroline, faço fisioterapia, estou no segundo semestre. Sou a Ruth, sou do curso de fisioterapia e sou do terceiro semestre. Oi, meu nome é Natália, eu sou de São José dos Campos e eu faço medicina na PUC do Paraná, em Curitiba. Quais fontes você teve acesso para a escolha do curso? Primeiramente, minha mãe, né, ela sempre me apoiou a escolher qualquer curso que eu quisesse, e meus professores no ensino médio, principalmente. Foi a internet, sempre soube que queria fazer área da saúde. A internet só me ajudou a escolher físio, mas também gostava de outros cursos. Bem, eu utilizei o meio da internet e ajuda familiar, que no caso foi minha irmã, que já estava cursando farmácia. O campo de atuação de farmácia que é bem grande, também os fatores familiares, porque todo mundo me apoiou muito, e a nota que eu achava que eu tinha para passar. Desde criança eu tive muito contato com médicos, etc. Eu fui atleta, fui muito cuidado por fisioterapeutas, por pessoas da área de saúde. Então, só que a medicina sempre me chamou mais atenção, assim. E foi uma escolha por causa disso também. Antes de entrar, eu fiz muitas pesquisas na internet sobre o curso, sites da UNB e outros sites também para saber como que era o curso e em que áreas atuava esse curso. Eu acho que foi pelo fato de eu sempre querer mesmo, desde pequena, me identificar de alguma forma com a área da saúde, com o fato de ajudar as pessoas. E porque quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que eu gostava dessa área de biológicas e tal, da área da saúde, então juntou duas coisas, que eu já era uma vontade minha, já era uma coisa que eu me identificava e que era uma coisa que eu gostava dessa área, das matérias e tudo mais. Então, foi por isso que eu escolhi esse curso. Só a internet e meus pensamentos da vida mesmo aí, aleatório. O seu curso foi sua primeira escolha? Das minhas últimas escolhas, sim, porque eu passei por uma construção, né, dessa escolha, na verdade. Eu já quis vários outros cursos e no final, fisioterapia virou minha primeira opção. Na verdade, eu não sabia o que eu queria fazer, eu tinha várias opções. O pulso ainda pulsa. A minha primeira escolha eu estava variando muito entre outras áreas da saúde, mas no final, farmácia foi a que se repetiu mais, então eu escolhi ela. Não. O pulso ainda pulsa. Não. Minha primeira opção era enfermagem. Aí eu troquei para fisioterapia. Por quê? Porque eu já tinha feito um curso técnico de enfermagem, vi que não era isso que eu queria, aí eu queria físio. Foi sim a minha primeira escolha, só que foi difícil de aceitar que eu queria, mas foi a minha primeira escolha. Hepatite. Não, a princípio eu tinha escolhido biologia, porém ao decorrer do tempo eu percebi que farmácia era o que realmente chamava minha atenção. E sim, foi a minha primeira escolha, foi uma coisa que eu sempre quis desde pequena, talvez uma coisa que eu tenha me identificado. Relação de poder e organização na saúde. Eu não acho que seja correta, porém é um sistema que existe, independente, e é difícil a sua desconstrução. O que eu entendo pela hierarquização da medicina, eu entendo que é o modo como a medicina funciona hoje em dia, de que a palavra do médico é sempre a última palavra, é sempre a palavra mais importante, mais valorizada, é sempre a palavra certa, né? E não concordo, porque eu, como estudante, eu convivo muito com os enfermeiros nos meus estágios, e eu sei que o contato mais direto com os pacientes
Quem tá ali do lado mesmo são os enfermeiros. E eles têm muito conhecimento, muita experiência na área. E eu tenho certeza que tem muitos enfermeiros que sabem muito mais do que os próprios médicos. Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia. Eu acho que, assim, não existe essa relação, mas as pessoas colocam muito na cabeça por conta da remuneração. Então elas acreditam que porque um profissional ganha mais do que outro, ele é mais poderoso. Só que na realidade da área da saúde isso não existe. Não, mas está presente no nosso meio. Como também a gente pode dar um exemplo sobre aqui no campus mesmo. A gente tem, não é novidade pra ninguém, que tem tipo uns cursos que a gente acha mais top que outros. Isso é muito errado, mas existe. Como também a estrutura. A gente comparar aqui com a faculdade de saúde lá do Darcy. Mesmo que aqui seja um campo muito mais multidisciplinar, que a gente se ajuda, a gente estuda as mesmas matérias praticamente, mas é bem diferente. A estrutura daqui e de lá tem muito mais recursos. Luxo, hipocondria, sífilis, ciúmes, Sim, às vezes é importante essas relações de organização, mas não é a hierarquia dos profissionais em si. ainda é pouco. Não existe isso, porque sem algumas áreas, profissões ditas mais importantes não existiriam, porque às vezes a gente vê, por exemplo, a medicina como o fim de um longo trabalho, mas sem a farmácia, sem os fisioterapeutas, sem os enfermeiros, sem várias outras áreas, até a secretária, várias coisas, não ia funcionar nada. Então, a hierarquização das profissões de saúde, secretário não é de saúde, mas coloquei aí, é uma ideia errada que várias pessoas têm. Fatores da qualidade da atenção em saúde. Eu acho que a qualidade da atenção tem que ser de todos os profissionais, porque se for só um profissional, outra área vai ficar defasada e aí um vai ter que ficar cobrindo o outro. Acho que a humanização e a participação de todos os profissionais tem que ser igual. Não. O corpo ainda é pouco. Com certeza, principalmente a comunicação, porque a comunicação ela é verbal e não verbal, então os profissionais eles não precisam ser e não devem ser somente focados no biológico, mas também no psicológico, físico e no social dos pacientes. Comunicação é essencial para todo tipo, não só todo tipo profissional, né? Não somente tipo assim, nos profissionais de saúde, como qualquer outro profissional. Sim, tem fatores que determinam a qualidade da atenção, mas não a profissão em si, é a formação do profissional que pode determinar essa qualidade de atendimento. Idealização da medicina. Tem a idealização da medicina, né? Que as pessoas falam, nossa, o médico, assim como falam o advogado, o engenheiro. É uma idealização que, por exemplo, algumas pessoas já de outras áreas acabam por já enxergar os médicos, que é o que tem mais contato, como pessoas, por exemplo, arrogantes, etc., que muitas vezes é verdade, só que não é uma regra, assim. E acaba por afetar também porque há maior cobrança em relação aos médicos, etc., e por aí vai. Eu acho que ela me afeta mais pela responsabilidade, pela carga que as pessoas depositam sobre mim, até por essa questão de todo mundo achar que o médico tá sempre certo, de que o médico não erra. Então eu acho que isso me sobrecarrega, a gente acaba se cobrando um pouco mais em relação a isso. Reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia.